Notícias agrícolas no ar novamente, de volta com a nossa programação. E o nosso assunto agora, como já dá para perceber, é o mercado de grãos, porque a gente está recebendo aqui nos estúdios do Notícias Agrícolas o diretor da RC Mercosul, o Matheus Pereira, que, claro, vai conversar com a gente sobre safra brasileira, soja, milho e as perspectivas para a safra 2018-19. Matheus, é um prazer ter você nos visitando aqui. A gente que já se fala, né, o tempo todo pela internet, aproveitando a tecnologia, mas hoje presencialmente. Que bom que deu certo essa oportunidade, né, Carlinhos? Que bom. Eu sempre demonstrei tanto interesse em vir pessoalmente nessas minhas vindas a São Paulo. Sim. E, felizmente, da primeira vez, tomara que não seja a última, conseguimos efetivar aqui a presença. Vamos bater um papo hoje, né, Carlinha? Vamos bater um papo sobre soja, o que a gente pode esperar para a safra do Brasil. Eu acredito que já esteja muito bem precificada. Variações poderão vir ainda, tanto no relatório da Conab quanto no relatório do USDA. Só que agora o foco começa a se tornar, em questão de produção, para os Estados Unidos. Sim. A gente está na iminência aí de um início de plantio por lá. O plantio de milho já se iniciou, Carla, já há 2 semanas lá no extremo sul do país. Não é expressivo, mas sim, é um marco significante. Só mostra que a gente está muito mais próximo de um início de nova safra nos Estados Unidos. E, Matheus, antes da gente entrar na safra norte-americana, hoje a Conab soltou o seu novo número, 103,5 milhões de toneladas. Veio dentro das estimativas, mas bem perto da mínima das expectativas, né? Sim. Como é que você entende esse número? É um número que está dentro da realidade que a gente tem e isso pode impactar Chicago? Chicago não reagiu ainda. Em algum momento isso ainda pode chegar em Chicago? Carla, o relatório da Conab, apesar de ser extremamente respeitado a nível global, a CBOT não tende a traçar uma reação de significância com os números da Conab, a não ser que esses números sejam com uma variação extremamente expressiva, como foi com o milho em 2016, Sim. que de uma hora para outra foi caindo 10, 15, 20 milhões de toneladas na produção Exatamente. total, e aí sim traz uma reação. Agora, uma variação de 2, 3 milhões de toneladas, realmente, a nível global, para a oferta e demanda mundial da soja, ela não é tão expressiva a nível de mercado. É claro que internamente, sim, expressivo, uma redução significante, mas para o mercado, infelizmente, Carla, a gente não tem tanta relevância agora. E esses 103 milhões e meio está dentro também do que esperava a RC Mercosul. Claro, a gente até tinha um número um pouquinho maior, de 115,8, Carla. Foi um número esperado dentro de uma variação aí do que a indústria esperava para essa safra. De agora para frente, como eu disse, a gente pode ver novas reduções, a gente pode ver talvez uns reajustes de alta, só que não vai trazer tanto impacto para preços, não vai trazer tanto impacto para o mercado internacional da soja. Agora, Matheus, ainda falando um pouquinho da Conab, a gente viu a Conab trazer um número maior para a safra de grãos, com impacto maior do milho. Agora, para a safrinha, a gente tem condições favoráveis de clima? Sim. Você imagina que a gente vai ter realmente uma safrinha cheia? Sim, Carla, a gente fez até matérias no Notícias Agrícolas contigo. A gente vinha trazendo que desde novembro de 2018, o nosso chefe meteorológico, Scott Wilkins, ele vinha trazendo a possibilidade de um El Niño, trazendo interferência muito grave para a safrinha. Sim. Ele dizia já que na safra normal, regular de verão do Brasil, não teria tanto impacto, só que os impactos poderiam ser trazidos e acarretados e significantes durante o período da safrinha, principalmente durante março e abril. Sim. Esses mapas, essas previsões de El Niño, elas foram perdendo forças aí já no meados de janeiro. O El Niño acabou desclassificando como El Niño durante meados de janeiro até meados de fevereiro. Só que essas projeções voltaram presentes e o El Niño voltou a se tornar um fator, um fenômeno climático de interferência, só que não traz impactos negativos para a safrinha no Brasil. A gente tem que levar em consideração que o El Niño sim é um fator presente hoje. Ele não traz nenhum impacto significante e negativo para a safra na América do Sul. Então, o que a gente pode trazer disso? Hoje, os mapas climáticos, questões de chuvas, o que delimita a produção no Brasil é chuva. Nos Estados Unidos é um pouco diferente. Verdade. As condições edafoclimáticas lá, as temperaturas trazem muita interferência em números de produção final. Aqui é chuva. A característica física do solo permite com que apenas chuvas definam significantemente o número final de produção. Então, sim, as chuvas continuam, Carla.
as chuvas continuam durante março, foram expressivas em fevereiro, Sim. estão sendo expressivas agora no início de março, elas continuarão, pelo menos com as projeções que temos hoje, até meados de abril, que estaria então finalizando a janela ideal de chuvas para as áreas de safrinha no Brasil. E o desenvolvimento já está muito... O arranque inicial da safrinha brasileira de milho foi muito bom. Sim, excelente. A gente teve até clientes lá no oeste do Mato Grosso, Carla, que eu fui desejar felicitações na época do Natal, e ele já me dizia assim, ó, tô colhendo soja em dezembro e já tô plantando safrinha. Exatamente. Então, isso nunca aconteceu, pelo menos nessa região pontual do meu cliente. Então, realmente foi plantada muito antes, ela vai ser colhida muito antes. Pegou uma janela excepcional de chuvas durante o plantio, está pegando bastante chuva agora nesse período inicial vegetativo, até o planejamento, que o milho necessita de bastante água. Então, realmente, uma safra saudável, Carlos, que eu espero por aí. Esses números de 67 milhões de toneladas para a safrinha de milho no Brasil, extremamente razoável, extremamente alcançável, eu diria. Sendo alcançados, você vê uma pressão sobre as cotações do milho que estão tão firmes nesse momento no Brasil? Com toda certeza, Carla. Oportunidades de milho, vendas aí, tem Centro-Oeste dizendo, tem hoje cotações de futuros a 25, 26, até 27 reais por saca, são extremamente oportunas. O produtor que tiver essa oportunidade, não deixe passar, porque hoje, o que a gente tem todo o cenário desenhado quanto em questões climáticas é que sim, o mercado brasileiro ele será abarrotado novamente por uma grande safra de milho, uma safra saudável, muito potencialmente próxima aos 93, 94 milhões de toneladas totais. Agora, mesmo com esses nossos estoques baixos e as nossas exportações caminhando de forma considerável ainda, a gente tem então essa possibilidade de pressão e o produtor que está ali desenhando a sua estratégia de comercialização tem que ficar atento. Sim, Carla, porque a gente veio de um ano passado onde a gente teve aí uma redução agressiva de produção no milho total. Sim. A gente teve essas quebras extremamente significantes no Mato Grosso do Sul, no Paraná, o que levou à redução da produção total, que levou à redução dos estoques finais. Só que agora a gente tem uma produção cheia, a gente não teve uma exportação de milho ano passado tão agressiva, a gente tem hoje esse realce das exportações de milho no Brasil. A gente tem uma produção cheia, só que ainda assim a produção vai ser muito maior do que a capacidade de exportação que o Brasil terá. Certo. Mesmo se o Brasil exportar, Carlinha, 30 milhões de toneladas. Ainda, a gente consome bastante milho internamente no Brasil, só que a gente vai ter uma produção total entre 93 e 95, eu acho que hoje totalmente alcançável. E aquilo, né, Matheus? A gente sabe que esse é um problema para o mercado do milho. A gente sabe que a liquidez no mercado do milho brasileiro ainda é uma deficiência, né? Sim. Infelizmente, a gente deveria tentar incentivar mais exportações do milho. Há alguns estados aí com algumas novas legislações que parecem ter encaminhado ao contrário dessa tentativa. Verdade. A gente não precisa nem citar, acho que todo mundo que está assistindo sabe muito bem dos casos que têm acontecido, sim, principalmente no Centro-Oeste. Mas a gente precisaria sim incentivar mais exportação, dar competitividade. É claro que hoje há um direcionamento do incentivo do consumo interno do milho no país, que ele é muito semelhante ao que aconteceu nas políticas de etanol nos Estados Unidos, que elevou e salvou o produtor de milho por lá 15, 20 anos atrás, perdão, até menos, de 15 a 10 anos atrás, o que parece que está sendo criado hoje no Brasil. A gente ainda está muito incipiente nesse mercado de consumo de milho para a produção de etanol, para a produção de DDG. Só que eventualmente a gente pode chegar lá sim, cara. A gente pode criar também, a partir do princípio onde não precisaremos de tantas exportações para manter o mercado saudável do milho internamente no Brasil. Conseguimos sim produzir mais etanol de milho, conseguimos consumir esse etanol. A gente só precisa do investimento inicial. Matheus, entrei nesse caminho do milho com você, porque a gente sabe que os preços do milho aqui no mercado interno, no mercado brasileiro, eles são um pouco mais independentes do que os da soja, né? A gente sabe que eles caminham um pouco mais descolados. Mas vamos esperar, então, para saber qual vai ser a reação do mercado com a chegada dessa safrinha e como é que essa safrinha vai se desenvolver. Agora, voltando para a história toda da soja. Temos aí 113,5 milhões de toneladas, deve ser um número fechado. A América do Sul já começa a perder um pouco de importância quando o assunto é produção. Agora, quando a questão é
Exportação. A RC Mercosul já estima que o mercado brasileiro vai perder um pouquinho de espaço ali no cenário internacional. Esse acordo está caminhando para acontecer, Matheus? Olha, Carla, a gente vem desenhando 2 importantes cenários. Certo. A gente sabe que confiamos muito, toda a nossa inteligência de mercado, sediada em Chicago, com todos os nossos insights que temos lá dentro do governo, dentro da Casa Branca, indica que um acordo chegará. Tá. No curto prazo, eu diria que dentro dos próximos meses, próximos 60 dias, possivelmente teremos um acordo. Agora, quais serão as possíveis resoluções? A primeira delas prevê que um acordo chegará, todas as barreiras tarifárias diante da soja, falando exclusivamente de soja, vamos esquecer os outros mercados que são atingidos com isso. As tarifas de 25% chinesas sobre importação da soja potencialmente serão quebradas. Ok. O que acontece nesse cenário? Livre comércio novamente. O Brasil consegue ainda colocar competitivamente a sua oferta de soja para exportação em competição com a soja norte-americana para a China. Ótimo. No outro cenário, que seria um cenário extremamente muito mais delicado para o produtor rural no Brasil, seria a quebra das tarifas e a aplicação de incentivos para a exportação da soja norte-americana em direção à China. Tá. Aí entra uma discussão extremamente econômica, onde que a OMC poderia intervir nesses tipos de incentivos de exportação, porque fere as leis do livre comércio mundial. Só que a gente tem que lembrar, Carla, até o nosso presidente, o Dan Bassi, que é um conselheiro de políticas de agronegócio da Casa Branca, ele sempre nos alerta. Independente da razão econômica, de uma adição, de um incentivo para a exportação, hoje a decisão da aplicação desses incentivos é política. Hoje o Trump já pensa em 2020, reeleição. Ele Exato. precisa cativar o principal eleitorado dele, que foram produtores rurais. Que foi a população mais afetada. Exatamente, que foi a produção mais afetada. Ele precisa cativar, precisa colocar o prejuízo que esses produtores tiveram em 2018, agora de volta nos bolsos dele em 2019. E é enorme, né, Matheus? Gigantesco, cara. É gigantesco. É A gente fez um estimativo, o nosso chefe econômico, o Dr. Bill Tierney, ele fez um estudo que em 2018 o produtor de soja ele chegou a perder $100 por acre devido à redução de preço, devido à falta de competitividade da soja exportada nos Estados Unidos. Certo. E isso, a gente colocar $1 aí a 3,70, 3,60, seria equivalente a R$1.000 por hectare. Então, em parâmetros gerais, o produtor rural em 2018 nos Estados Unidos chegou a perder R$1.000 por hectare, cara. E assim, isso aconteceu numa safra onde ele aumentou a área de forma significativa, talvez tenha sido a maior área de produção. Sim. Foi a maior Pela área de primeira produção vez na de soja. história, plantou-se mais soja do que milho. Ele investiu mais, Sim. os custos estavam altos, Sim. o custo da terra estava elevadíssimo nos Estados Unidos. Sim. Foi uma tempestade perfeita para acontecer o que aconteceu. Sim. E assim, a gente vê relatos na mídia internacional, Matheus, de prejuízos milionários Sim. por produtor. Exatamente. A gente não tem tanta concentração de produtores como temos no Brasil. Aqui, a gente vai no Mato Grosso, a gente consegue facilmente Sim. visualizar, sabe, campos enormes, onde o prejuízo daquele único CPF, daquele condomínio rural, seria gigantesco. Mas, sim, os produtores grandes lá, que chegam até 3.000 hectares, lá 3.000 hectares é considerado um produtor grande. gigantesco. Sim. Então, assim, esse produtor realmente teve um prejuízo, não diria irrecuperável, porque a saúde financeira do produtor rural nos Estados Unidos é outra. Uhum. A gente já vem de décadas, não séculos, mas décadas de incentivos do governo. O governo sabe valorizar a classe rural, o que é diferente no Brasil. Tomara que a gente esteja mudando, cara. Sim. Mas é diferente, foi diferente no Brasil nessas últimas décadas. Exatamente. O governo norte-americano sabe valorizar a classe e vinha incentivando, subsidiava crédito para construção de armazéns. Cara, a gente já foi lá, você já esteve lá com a gente, sabe? Você rodou muito já o cinturão agrícola. Toda pequena fazenda tem um armazém, toda pequena fazenda tem uma infraestrutura excelente que consegue produzir 2, 3 vezes mais do que a capacidade. E a gente não está falando, né, Matheus, de incentivo para você financiar a safra toda. Né? Nos Estados Unidos a situação é um pouco diferente. A gente não oferece, os Estados Unidos não oferecem crédito facilitado, né? Não. Ou subsidiado, não. Eles incentivam de uma outra forma que
que faz com que o produtor não seja tão refém daquilo como a gente tem um produtor brasileiro aqui, às vezes muito refém daquele subsídio, daquela diferenciação que ele tem no crédito do Plano Safra, por exemplo, Sim. que muda todos os anos, o produtor precisa criar uma nova estratégia todos os anos. Então, a valorização da classe rural lá não é diferente, mas não é mais fácil do que acontece aqui, né? Claro, exatamente, Carla. O principal maneira de incentivo hoje da classe rural nos Estados Unidos é a garantia de preços mínimos. Uhum. O Trump tentou até, como o preço em 2018, da soja principalmente, ele caiu drasticamente. Sim. O Trump até havia prometido que ia colocar um subsídio ainda muito maior. Exato. Falou lá de $1 por saco, por Sim, bushel a mais. sim. Só que não foi implementado. Esse pacote de incentivos ele não foi implementado. Mas eles têm essa política muito mais concentrada em garantir o preço mínimo e o produtor por si só ele tem a capacidade de produzir e colher bem, desde que o preço esteja garantido. Matheus, você me fala desses prejuízos e de um acordo que pode sair aí em 60, 70 dias. Enquanto isso, o produtor tem que decidir a safra 2019-20 nos Estados Unidos. Toda essa situação de prejuízo, toda essa incerteza sobre a demanda do seu produto, isso já está influenciando. A gente sabe que já tem uma perspectiva de redução de área. Sim. Vocês imaginam que vai haver uma redução de investimento também? Ou o produtor vai tentar adotar outras estratégias para poder mitigar os efeitos dessa crise que ele está passando nessa nova safra? Não, acredito que não, Carla. O produtor, assim como o produtor no Brasil, assim como o produtor na Argentina, assim como o produtor em qualquer lugar do mundo, o produtor produz. Ele não vai deixar de produzir. O produtor só deixa de produzir quando não tem recurso financeiro algum para colocar a semente no chão. Caso contrário, ele vai dar um jeito. O produtor tem... é o sangue do produtor produzir. Então, ele vai, sim, colocar a semente no chão. Agora, uma grande questão que não se tem comentado é que, sim, o Fórum do USDA já trouxe uma redução expressiva de área projetada da soja em migração para algumas áreas de trigo e a grande maioria para o milho. Certo. O que não foi colocado ainda, Carla, é que há um potencial de que essas projeções estejam erradas, há um potencial de que o produtor de soja nos Estados Unidos continue com uma área muito semelhante à que tinha de milho, em torno lá dos seus 35,5, 36 milhões de hectares. O que isso poderia ser confirmado agora no relatório de estoques e áreas do USDA no dia 29 de março. Certo. A gente teria, então, possivelmente uma indicação se isso vai ser confirmado ou não. Se caso for confirmado, Carla, a gente tem um cenário ainda mais crítico para o produtor rural no Brasil. Por quê? Porque hoje a gente já temos estoques gigantescos nos Estados Unidos, mais de 20 milhões de toneladas de soja. A gente teria, então, uma esperança no longo prazo para o produtor no Brasil seria uma redução de área de soja nos Estados Unidos, aonde eles conseguiriam escoar toda essa soja estocada, conseguiriam escoar toda essa soja que fosse colhida nesse ano de 2019, e aí sim o produtor teria uma certa competitividade já no final do ano de 2019, iniciando no ano de 2020. Se a gente tiver uma área mantida, cara, se a gente tiver uma projeção climática saudável, a gente teria uma forte pressão para preços no Brasil, decorrente de CBOT, que iria precificar uma safra cheia nos Estados Unidos, decorrente de um câmbio que poderia sair desse patamar dos 3,80, caminhar para a zona dos 3,50, 3,60 facilmente, com um andamento e uma aprovação da reforma da Previdência. Certo. A gente teria uma redução de prêmios, que não se fala no Brasil, só que prêmios de exportação da soja no Brasil já foram patamares negativos. Sim. A gente não está longe disso. A gente tem Paranaguá hoje aí em torno dos 30 a 50 cents por bushel. A gente pode sim chegar a ele muito próximo a zero, potencialmente negativo, dependendo muito dessa resolução dessa guerra comercial. Se a gente tivesse pacote de incentivos para a exportação da soja nos Estados Unidos, a gente poderia ter então a dificuldade de exportação da soja no Brasil e o exportador, consecutivamente, para colocar essa soja no mercado, teria então reduzir os prêmios, potencialmente negativando. Agora, Matheus, o que vai fazer o produtor americano manter a sua área de soja? A questão climática? Questões climáticas, questões operacionais, cara. O produtor de milho, quando ele opta por fazer uma safra de milho saudável, ele tem que tomar essa decisão no fim da colheita
no caso, no fim da colheita de 2018, se ele quisesse, falar assim, ó, vou colocar todos os meus investimentos para produzir milho o ano que vem nesse talhão. Tá. Então, no fim da safra, ele já tem que começar a fazer a inserção de nitrogênio para fixar o nitrogênio dentro do solo, para aquela camada de gelo que se forma sobre os solos do cinturão, conseguir segurar todo o nitrogênio debaixo do solo, porque eles não têm os isóbios que a gente tem no Brasil, eles não conseguem fixar biologicamente o nitrogênio na terra, eles têm que fazer isso tudo mecanicamente. Então, a decisão operacional do plantio do milho, ela começa no fim da colheita da última safra. Tá. A gente identificou que as vendas de nitrogênio para a inoculação, não esqueci o termo técnico que se usa, mas seria a inserção do nitrogênio na terra. Na aplicação. Exato, ela não aumentou em 2018. Ao fim da safra, ela foi muito semelhante a 2017, ela não aumentou, então naquele tempo o produtor já não apostava. O produtor já não apostava que e ele iria já se sabia, plantar. e isso já estava acontecendo, toda a questão da guerra comercial. Já estava acontecendo, já tinha 8 meses de guerra, já tinham 6 meses de guerra comercial. Meses. Então ele já sabia, ele estava vendo no próprio bolso que a soja poderia ser um mau negócio em 2019. Só que mesmo assim ele optou, não, vamos esperar, porque confiava muito no presidente que foi colocado. Sim. O Trump, ele, querendo ou não, ele foi política dele falar que ia lutar pela classe rural. Falou. Então, assim, ele apostou muito. Hoje em dia, por mais chateado que o produtor, a grande maioria do produtor rural nos Estados Unidos esteja, ainda assim ele confia muito no Trump. Confia. Cara. Sim. Temos 1.600 clientes nos Estados Unidos. Então, assim, a gente tem uma base significante do que é o sentimento do produtor. A grande maioria dos nossos clientes dizem que ainda assim confia no Trump, e ainda confia que trará algum benefício diante de um ano tão prejudicial em termos lucrativos quanto foi 2018 para a classe nos Estados Unidos. Então, o outro fator, a gente encerrou a safra 2018, o produtor tinha que decidir por implementar ou não o nitrogênio. Tá. Ele pode ter uma segunda janela, Carla. Ele tem uma segunda janela de implementação que seria o fim do inverno. Assim que o inverno encerra, antes de entrar a janela de chuvas ideal, que seria ali por volta do final de abril, ele tem essa janelinha de colocar, consegue entrar com um maquinário no campo, não tem mais gelo, não tem aquela crosta gigantesca de gelo que impede a mecanização. Só que o inverno ainda é insistente. O inverno acabou, a temporada de inverno acabou nos Estados Unidos, só que ainda as temperaturas invernais continuam por todo o cinturão agrícola. A gente tem Chicago até semana passada deu negativo, deu menos 15 graus, o que não é tão comum em março. Então essas temperaturas permanecem, o que diminui ainda muito mais a implementação operacional do nitrogênio para possibilitar o plantio do milho no lugar da soja. É claro que assim, produzir milho sem implementação de nitrogênio é capaz? É capaz. Só que diminui muito o teto produtivo daquele campo. Então, é uma decisão operacional com finalidades financeiras, sempre sim. Claro. Ele sabe que se fizer conta, se ele não produzir lá... Produção de milho lá é muito maior do que no Brasil. Então, se ele não produzir suas 300 sacas lá por hectare de milho, ele sabe que aquilo não vai ser lucrativo, uma vez que os preços agregados do milho é muito inferior do que da soja. Além de tudo, Matheus, a situação é diferente, a realidade é diferente em cada estado, né? Ali na região do Delta é uma situação, ali no coração do Corn Belt é outra, mais ao norte e mais a oeste, né? De oeste a leste já é diferente. E a gente sabe que em alguns casos, mesmo com esse preço que a gente tem visto na Bolsa de Chicago, a gente sabe que ainda assim é mais jogo para ele fazer soja do que milho em determinados estados, não é isso? Exatamente, Carla. Diferenciação macroclimáticas, ela sempre existe porque os Estados Unidos têm dimensões continentais, assim como o Brasil. Sim. A gente tem variações aqui no Rio Grande do Sul, como tem no Centro-Oeste, totalmente diferente do Mato Piba, assim por dizer. Certo. Então, há essa diferenciação. O produtor aposta que Trump vai conseguir colocar essa soja hoje nos Estados Unidos acima dos $10 por bushel novamente. Sim. Colocaria um patamar extremamente lucrativo para o produtor rural nos Estados Unidos. Então, sim, eu acredito que haverá potencialmente uma redução de área da soja norte-americana em comparação com o ano passado. Agora, reduzir 3 milhões de hectares, como tem muitas pessoas dizendo, eu acho que é irreal hoje, Carla. E tradicionalmente, o produtor americano é um produtor que é mais conservador, né, Matheus? Sim. Ele tenta realmente observar todos esses riscos que ele pode correr ao fazer uma migração tão drástica e talvez ele opte por fazer aquilo que tem dado certo aí nos últimos anos.
Até esse momento, Matheus, as previsões climáticas, elas são favoráveis ou ainda é cedo para falar sobre o clima para o desenvolvimento das lavouras norte-americanas? São favoráveis em questões de chuvas, né? A gente não prevê hoje, a gente não tem nenhuma previsão negativa para o período crucial, que seria lá o período de transição entre vegetativo e reprodutivo, julho e agosto. A gente não prevê nenhuma falta agressiva de chuva sobre o cinturão agrícola, nem sobre o delta do Mississippi, só que o inverno continua persistente. A gente pode ter um atraso pontual de plantio, só que isso não é um fator tão agravante. Hoje a gente tem tecnologia para isso. O produtor rural nos Estados Unidos tem uma altíssima capacidade de plantio. Exato. Então, realmente, inverno vai dar uma atrasada no plantio. Pode gerar uma dorzinha de barriga para especulação, pode colocar um prêmio até já precificando. A especulação tenta precificar uma potencial redução de área nos Estados Unidos. É claro que isso não vai ser confirmado, como eu disse, a capacidade de plantio hoje nos Estados Unidos é muito grande, só que pode gerar um momento de oportunidade, Carla, com certeza. Essa permanência do inverno, ela gera um momento de oportunidade. Até porque o mercado está esvaziado de informação, né, Matheus? Se essa informação for o suficiente para pôr alguma lenha na fogueira da especulação, eles vão aproveitar, né? Exatamente, você falou tudo, Carla. Hoje o mercado está saturado de guerra comercial, tudo que vem de notícia, tudo que vem de especulação, de boato, ou até de pronunciamento oficial. Hoje não se tem uma reação expressiva no mercado. Sim. O mercado hoje demanda papel e caneta. Guerra comercial, papel e caneta. Vamos entrar em conciliação? Vamos. Assina antes. Eu não quero dar um tiro para depois perguntar. Eu quero perguntar para depois dar o tiro. Porque eles já deram muitos tiros. Você tá doido. Isso já tem mais de ano que já está nessa conversa. Não, eles deram muitos tiros, a especulação foi... e a reação especulativa foi enorme. Sim. Extremamente intensa e desgastou o mercado de Chicago de forma muito agressiva. Exato. A volatilidade inicial de toda essa novela da guerra comercial, ela foi agressivíssima. Ela Só que chegou num ponto que ela estagnou, né, Matheus? estagnou, porque vinha o mesmo boato. Congelou os preços no intervalo. Sim. Que não... Essa conversa de reconciliação, cara, ela já dura desde da reunião do G20 na Argentina, que foi em novembro do ano passado. Que era para ser o grande divisor de águas Exato. dessa guerra já comercial. Já tem 5 meses isso, sabe? E nada mudou da conversa, é sempre sim, vamos reconciliar, mas, sabe, nada a ser assinado, nenhum passo concreto é dado em direção. A gente está chegando muito próximo, potencialmente, acreditamos, como eu disse, nos próximos 60 dias acreditamos que teremos essa reconciliação. Por quê? Porque há todo esse indicativo de que há um memorando de reconciliação sendo criado. Então, de fato, os detalhes desse memorando ainda não foi divulgado, a gente não tem esses insights ainda. Só que realmente vamos precisar de algo concreto, pronunciamentos oficiais de ambos os países, dizendo que sim, estamos em conciliação, os acordos já foram assinados, aí sim o mercado poderá trazer uma alta sustentável e prolongada. Agora, Matheus, todo esse cenário, ele acabou dando espaço para que os fundos especulativos agissem de forma um pouco mais agressiva também, sem se atentar muito às questões fundamentais, porque já não tinham mais também fundamentos a que se agarrar e acabaram olhando ali a questão técnica e também agiram ali dentro desse mercado e acabaram mudando um pouco da realidade, não é isso? Sim. Fundos hoje de especulativos de gestão ativa, né, que são os principais fundos de investimento hoje no mercado, a gente, só para trazer um cenário, hoje não se tem movimentação no mercado se a gente não tiver fundos. Exato. Hoje o que movimenta, traz oportunidade para produtores no mundo inteiro são fundos. Fundos, quando especulam, quando tem alguma incerteza, adicionam compras, adicionam vendas, cria-se oportunidade. Sim. Hoje, os fundos nas principais commodities agrícolas em Chicago, trigo, milho e soja, eles estão posicionados agressivamente no lado da venda. Por quê? Os fundos não têm um investimento exclusivo em commodities agrícolas, sempre investindo em pacotes. A gente tem essa desaceleração da economia global. A gente, então, tem uma retração, o medo do investidor internacional em continuar essa agressividade de investimentos incertos. Então, acaba que, por uma desaceleração da economia global, a gente teve dados econômicos da China aí que não foram tão animadores na semana passada. Então, realmente, fundos hoje colocam-se vendas nas principais commodities agrícolas por um investimento de manada, precificando uma desaceleração da economia global
e também os dados não tão baixíssimos, mas desanimadores da economia chinesa que foram publicados aí 10 dias atrás. Ou seja, até também que essa situação seja resolvida, a gente tem esses fundos atuando dessa forma. Sim. Agora, Matheus, se um acordo é firmado e a situação muda, esses fundos devem entrar agressivamente na compra Com toda e certeza. fazer o preço disparar em Chicago. Com toda certeza. Quanto mais tempo a gente passa com essa novela da guerra comercial e os fundos olham muito mais para uma macroeconomia e esqueçam, deixam de lado os fundamentos básicos Sim. desse mercado, a gente aumenta a tensão de reação. Hoje a gente já tem uma tensão de reação muito agressiva. Quanto mais tempo a gente demorar, mais essa tensão ela vai é como se fosse puxar uma liguinha. A gente vai puxando essa liguinha, até a tensão ficar muito agressiva. Se esse acordo sai, eles soltam a liguinha. Eles soltam essa liguinha e o mercado realmente... A gente hoje estima que a capacidade de reação na CBOT para a soja com um acordo assinado, só com o fim da barreira tarifária, sem a aplicação dos incentivos, seria de até $1,50 por bushel. Tá. Isso em questões de algumas semanas, 2, 3 semanas, a gente poderia ver uma reação agressiva de $1,50 por bushel com o fim da guerra comercial. Se vier com incentivo, mais ainda. Sim, muito mais, Carla. Tá. A gente não sabe não sabe a dimensão do incentivo, a gente não sabe o quão forte será a reação do mercado para isso. Realmente é algo incerto. Tá. Matheus, isso tudo significa o que para o produtor brasileiro? É a pergunta de $1 milhão, né? O produtor ainda está exportando de forma considerável, Sim. mas tem todas essas perspectivas, todas essas incertezas. E é incrível, né, Matheus? Porque o produtor brasileiro, Deus é brasileiro, eu acho. Ele já está vendendo soja 2020, Matheus. Exatamente. Foi até impressionante que nessa última semana a gente teve muita trade ofertando soja 2020, assim, deixando aquele produtor porque hoje há muitas ferramentas de mercado. Sim. Hoje o produtor, mesmo querendo sair da trade, ele consegue travar sua soja 2020, 2021, desde que tenha uma assessoria. Há algumas trades ofertando já o mercado físico, o mercado disponível, para fazer compras a mercado a termo para 2020, que foram ofertas até interessantes. A grande sugestão seria aproveite essas ofertas. Tá. Aproveite essas ofertas. O cenário hoje não aponta para cima. Hoje a gente não tem um dólar apontando em direção aos R$4. Com a reforma da Previdência aprovada, se a gente não tem a reforma da Previdência aprovada, potencialmente sim, R$4 o dólar. Com a reforma da Previdência aprovada, com o fim da guerra comercial, a gente tem então um cenário de pressão forte para preço no Brasil. Então sim, aproveite essas oportunidades. A gente tem ofertas hoje de 2020 no Centro-Oeste, na região do Motopiba, na região dos R$68 aos R$72 por saca, em contratos a termo. Não vejo por que a gente não travar 10, 15, 20% da projeção de safra ano que vem. Agora, Matheus, por que já estão buscando a safra 2020 no Brasil? Os compradores. Incerteza. Incerteza sobre a oferta. Incerteza. A gente não sabe realmente. Sobre a oferta e sobre o preço. Exatamente. O mercado hoje vê uma oportunidade de chegar para o exportador brasileiro. O exportador brasileiro vê uma oportunidade de chegar para o importador chinês e já garantir uma soja no ano que vem. Os prêmios não estão lá, essas coisas. A gente não sabe se o exportador brasileiro ele tem o receio de que essa guerra comercial poderia chegar a um fim. Os chineses, apesar de ter essa inclinação da guerra comercial chegando ao fim, os importadores privados não têm essa certeza. É simplesmente questão de margem. Se esses R$70 por saca, que chega lá no porto a R$85, R$84 por saca, der garantia, der margem para o importador na China, por que não comprar? Não, saiu um relatório do IMEA dizendo exatamente isso. Eles já venderam 2,45% da safra que ainda nem foi plantada a um preço médio de R$66,94 por saca. Matheus, nesse cenário isso é um ótimo preço. Com certeza, Carla. Mesmo que ele tenha um aumento de custo, ou mesmo que ele veja a reforma da Previdência e o dólar cair, Exato. E ele está fazendo esse mercado a termo com R$3,80, ainda assim, se ele trava R$67 que seja por saca no Mato Grosso, ele está fazendo um bom negócio? Com toda certeza. Há regiões do Mato Grosso que preços físicos chegaram até abaixo de R$60 por saca esse ano. Então, 66, 67, R$68 para o ano que vem, excelente oportunidade. É claro que, sim,
Eu sei que muito se tem dito, vamos travar já a safra 2020, só que já há ferramentas para 2021, sabe? Produtor, eu acho que... Carla, eu passei 4 anos do meu início na AgriSource em Chicago e eu vi o quão profissionalizado comercialmente o produtor nos Estados Unidos era. Infelizmente, essa mentalidade ela não é tão difundida no Brasil. Uhum. A gente precisa difundir, a gente precisa profissionalizar comercialmente o produtor rural. Hoje há sim ferramentas de trava 2020 facilmente, que você sai simplesmente da sua trade, você consegue travar até 2021 hoje no Brasil. Ssó que sim, precisa de uma assessoria, precisa da Receber Mercosul lá juntamente com esse produtor. A gente precisa montar realmente uma estratégia para comercial. O produtor não pode ficar à mercê realmente do mercado, há como se proteger e se proteja. Hoje essas ofertas no mercado a termo, de 66, 67, 70 reais em algumas localidades, recebemos até 71 reais lá em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, semana passada, para trava mercado a termo 2020. Excelente oportunidade, entendeu? Não estou dizendo para travar 100%, vamos travar 15%, Sim. Garante esse preço. A gente pode ver esse 71 hoje, poxa, não, 71, sabe, não foi nem minha média desse ano. Só que 71 reais pode ser o seu melhor preço nos próximos 12, 13, 14 meses, certo. Infelizmente. Para essa safra, Matheus, que o produtor está terminando de colher, ele ainda pode ter boas oportunidades de venda, boas oportunidades de comercialização? Sim, a gente tem visto aí um governo de Bolsonaro derrapando com algumas implementações políticas que haviam sido prometidas. A gente está muito próximo do fim do primeiro trimestre e pouco foi mudado. Sim. A gente não teve nenhuma reforma, nenhum tipo de renovação expressiva politicamente, economicamente para o Brasil. Então, sim, enquanto a gente tiver essa patinação do governo no Brasil, esse dólar será mantido aí na casa dos 3,70, rumo aos 3,40, aos R$4, desde que a reforma não seja aprovada. Então, sim, oportunidades estão sendo criadas todos os dias. Enquanto a gente tiver essas incertezas políticas no Brasil, essa incerteza do fim da guerra comercial nos Estados Unidos, a gente ainda continua tendo oportunidades, cara. Matheus, essas oportunidades, elas vão ser aproveitadas... Que ferramenta é a mais comum para o produtor hoje? É fazer hedge? É nisso que ele tem que investir? Ou ele tem algum outro caminho alternativo, como o mercado de opções, por exemplo? O João Batista, né, ele bate bastante na questão toda do mercado de opções. Sim. E o produtor, ele é um pouco resistente ainda, né? Sim. Aqui no Brasil. Enquanto nos Estados Unidos, o produtor, ele participa dessas duas alternativas de forma bem equilibrada. O produtor, são essas as principais alternativas que o produtor tem para se proteger nesse momento? Sim, mercado de opções é a maneira mais segura para o produtor que quer fazer hedge. Ele quer garantir o preço, ele não quer colocar uma alavancagem financeira muito alta nessa operação comercial. O mercado de opções é a mais interessante. Só que hoje a gente tem ferramentas de trava de dólar futuro, muito fácil de ser encontradas. A gente consegue traçar toda uma assessoria que coloca toda essa operação muito fácil de ser executada. A gente tem maneiras de travar prêmios de exportação, não em todas as regiões, mas a gente consegue... qualquer região do Brasil hoje a gente consegue travar prêmio de exportação. Okay. A gente vai pegar a base mais próxima, seja Miritituba, seja Santarém, seja Paranaguá, enfim, a gente consegue travar esses prêmios de exportação e eventualmente a gente faz a reversão dessas posições para reais por saca. Tá. A outra maneira, a mais comum no Brasil, que não é a mais lucrativa, mas é a mais comum, a mais fácil acesso, é o mercado a termo. É chegar na sua trading, chegar na sua cerealista, chegar no seu corretor regional, bater na porta e perguntar, você tem minha oferta 2020? Não tem? Você consegue formular uma para mim? Aí vai do relacionamento, vai do regional, se ele consegue ou não formular uma proposta. Mas sim, eu acho que para achar um bom negócio, basta você começar a abrir a boca. Pergunta, vai atrás, nos procure, já fazendo um pouco do marketing, mas nos procure, a gente tem ferramentas, quer ajudar. Sempre a gente está aqui junto com vocês, Carlinha, não é para fazer o marketing, a gente quer realmente ajudar a classe. Assim como Notícias Agrícolas, quer informar a classe, a gente quer também, no mesmo segmento, ajudar a classe. Então, procure assessoria, procure alguém que consiga te ajudar, abre a boca, vai atrás da sua regional, vê se tem oferta, se não tiver, peça para ser formulada. Não há mal nenhum nisso, cara. Sem dúvida. Matheus, acho que dessa forma a gente consegue deixar o produtor bem informado, orientado, né? Quem quiser entrar em contato com a RC Mercosul,
Basta acessar o Sim. site o nosso site, www.arcmercosul.com. Lá tem toda a informação, já tem alguns indicativos de como a gente faz o nosso trabalho. É muito fácil ser entendido, é só acessar, a gente entra em contato de imediato. É importante dizer, né, Matheus, só a título também de curiosidade para os nossos internautas, que a RC Mercosul é uma filial da AgResource, Sim. que é uma das consultorias mais antigas e mais respeitadas dos Estados Unidos, Sim. lideradas pelo Dan Bass, que é uma referência também no agronegócio global. Né? Exatamente. Somos formados das melhores cabeças no agronegócio. Nosso chefe economista, ele foi chefe economista do USDA por 7 anos. Nosso chefe meteorológico, Scott Wilkins, ele foi chefe meteorológico da Marinha dos Estados Unidos. O Dan Bass, ele não tem tanta dispersão do nome aqui no Brasil. Só que lá Sim. fora, sabe, ele é realmente uma referência em agronegócio indiscutível. Sim. Então, sim, somos profissionais, temos mais de 30 anos de mercado, acho que somos a única consultoria com toda essa bagagem de mercado, toda essa tradição, essa história que temos hoje. Então, chegamos no Brasil, estamos cada vez mais dispersando os nossos trabalhos. A RC Mercosul é a filial oficial da AgResource no Brasil. Na América do Sul, hoje temos clientes Paraguai, Argentina e Brasil. Mas sim, é muito fácil esse acesso, a gente faz essa ponte com toda a conexão com a AgResource. A AgResource é realmente o nome da holding, é um nome complicado para você dizer, a gente só fez o rebranding da marca, né? Trouxe para a RC, que seria muito mais fácil. Sim, abrasileiramos, né, Matheus? Abrasileiramos. Não, é verdade. Mas é isso. E também, quem quiser entrar em contato com Notícias Agrícolas para ter mais informações sobre a RC, a gente está sempre em contato. Claro. Matheus, te agradeço muito pela visita, pelas informações que você compartilhou com os nossos internautas, com os participantes do Notícias Agrícolas, porque eu sempre falo isso para você, né? Para mim, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Sim. Nesse momento em que há muito mais variáveis formando preços e variáveis cada vez mais sensíveis aos acontecimentos diários globais, né? Exatamente, Carla. Uma mensagem final que a gente quer deixar, Pois como você disse, o brasileiro, o produtor rural brasileiro, ele foi salvo por eventualidades nos últimos 5, 6, 10 anos. Tá. A gente vinha com uma projeção negativa para o mercado, só que a gente teve impeachment, a gente teve lava-jato, a gente teve delações premiadas, que acabou ressaltando as ofertas no Brasil. A gente pode passar agora, Carla, por esses próximos 12, 14 meses, pela reversão desse cenário. Tá. A gente pode ter um novo governo, uma nova cara, prometendo e fazendo o que foi prometido. Ok. A gente teria, então, uma reascensão econômica no Brasil. A gente teria uma limpeza política no Brasil. Consequentemente, felizmente para a economia do país, infelizmente para o setor agrícola que demanda de exportação, a gente teria uma redução de dólar no câmbio, a gente teria uma redução cambial. Por outro lado, a gente pode ter também essa finalização dessa guerra comercial que traria uma concentração de demanda para os Estados Unidos novamente. Não seria ao contrário do que foi em 2018, quando a China veio aqui e comprou, sabe, tudo que a gente tinha para exportar. Então, realmente, esses próximos 12 a 14 meses, a gente pode estar caminhando, passando por um período de vacas magras. Tá. Onde navegar por esse caminho, navegar por esse mar, depende muito do profissionalismo. Então, se profissionalizem. Eu acho que a mensagem final é isso. Se profissionalize, porque esses próximos meses serão críticos. Maravilha, Matheus. Mais uma vez, te agradeço, é um prazer. Volte sempre ao Notícias Claro. Agrícolas. Traga toda a equipe da RC Mercosul. A gente está sempre de portas abertas para receber vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Carla, e tenham todos uma boa tarde. Boa tarde. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim, mas claro que a nossa equipe segue trabalhando para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais.